Olá e bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje a gente tem um material que é um clássico, mas que nunca perde o impacto, né? Com certeza. A história de Davi e Batseba, lá no capítulo 11 de 2 Samuel. Para essa conversa, a gente está se baseando em alguns guias de estudo da Bíblia, como o Holman e o NA, que ajudam a ir além do texto. Eles dão um bom contexto, né? Exato. E a nossa missão aqui é tentar entender uma coisa que me intriga. Como uma figura como o rei Davi, que era chamado de um homem segundo o coração de Deus, vira, em poucos dias, um adúltero e um assassino. A gente vai tentar seguir essa trilha, versículo por versículo, para entender essa implosão. Pois é, essa é a pergunta-chave. Porque não é só uma história sobre um erro. É uma queda, assim, vertiginosa. É o ponto de virada que redefine toda a segunda metade da vida do Davi. É mesmo. Até aqui, a trajetória dele é quase sempre pra cima, sabe? Vitórias, fé. A partir daqui, a gente começa a ver um lado bem sombrio. E a história da família dele, do reino, fica muito mais trágica. É como se esse capítulo fosse o epicentro de um terremoto. Um terremoto. Gostei da imagem. E para a gente entender como tudo desmoronou, a gente precisa voltar para o comecinho. O capítulo começa dizendo que era primavera, tempo em que os reis saem para a guerra. Certo. O exército de Israel, com o general Joabe lá na frente, está no campo de batalha, mas o rei, o Davi, ficou em Jerusalém. As fontes até falam que essa ociosidade foi o gatilho. Mas, sei lá, isso me parece simples demais. Sim, parece. Tantos líderes ficam para trás por razões estratégicas. O que tinha de tão diferente na ociosidade do Davi que a tornou tão perigosa? Eu acho que a chave não é a ociosidade em si, mas o que ela representa nesse contexto, sabe? É um distanciamento do dever. Davi não era só um político no palácio. A identidade dele como rei foi forjada no campo de batalha, liderando os homens dele. Faz sentido. Ao ficar para trás, ele não está só descansando, ele está se ausentando do papel dele. E é nesse vácuo de propósito que a tentação acha um terreno fértil. A responsabilidade negligenciada cria uma brecha, né? E a armadura moral dele rachou ali. E essa brecha é explorada quase que na hora. O texto diz que, numa tarde, ele estava passeando no terraço do palácio e viu uma mulher muito bonita tomando banho. A visão o atrai, o que é, uma reação humana, mas o que vem depois é uma série de decisões, né? Totalmente deliberadas. Ele não só olha, ele manda perguntar quem ela é. E a resposta que ele recebe é um sinal de pare gigantesco. Dizem para ele, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu. Olha só, o texto não dá só o nome dela. É verdade. Ele a identifica pelas conexões dela. O pai dela, Eliã, era um dos valentes de Davi, um guerreiro de elite, e um marido, Urias, era outro soldado leal que estava lá naquele exato momento arriscando a vida por Davi. Ou seja, A resposta é basicamente um aviso. Rei, essa mulher não está disponível, ela faz parte da sua própria estrutura de confiança. então aquela desculpa de eu não sabia, não cola aqui, né? Ele tinha toda a informação para recuar. E mesmo assim, o que ele faz? O versículo 4 é de uma frieza que assusta. Davi mandou mensageiros que a trouxessem, ela veio e ele se deitou com ela. É direto, né? E tem um detalhe que as nossas fontes destacam e que eu achei impressionante, quase forense. O texto faz questão de dizer que Batseba tinha acabado de se purificar da sua impureza menstrual. Por que essa informação é tão crucial? Ah, esse detalhe é devastador. Do ponto de vista da lei da época, isso significava que era biologicamente impossível ela estar grávida do marido, o Urias, que estava fora há semanas. O autor do texto está agindo como um promotor, sabe? Estabelecendo os fatos. Exato. Ele estabelece um fato irrefutável para o que vem a seguir. Ele elimina qualquer dúvida. Quando a gravidez for anunciada, não vai ter a menor chance de dizer que o pai não é o Davi. É a prova do crime inserida na história antes mesmo da consequência. E a consequência não demora. Pouco tempo depois, Batseba manda uma mensagem curta, direta e catastrófica para o palácio. Estou grávida.
Nesse momento, a crise pessoal do Davi vira uma crise de Estado. Exatamente. O pecado privado agora precisa de um encobrimento público. E o que a gente vê é um padrão psicológico clássico, né? Totalmente. O primeiro erro cria uma dissonância. A mente do Davi precisa resolver o conflito entre eu sou um rei justo e eu cometi adultério com a esposa de um soldado leal. Em vez de admitir o erro, a saída mais fácil é aprofundar o erro para tentar apagar o primeiro. O adultério agora exige o engano. E aí a bola de neve começa a rolar. Morro abaixo. E o primeiro plano do Davi até parece engenhoso. Ele manda chamar Urias do campo de batalha. A ideia é simples. Traz ele para casa, faz ele dormir com a esposa e a paternidade da criança seria, naturalmente atribuída a ele. Problema resolvido. Escândalo evitado. Davi até encena um teatro. Pergunta para Urias sobre a guerra, sobre Joabe, fingindo interesse. É uma performance completa de um homem tentando manipular a realidade. Ele pergunta da guerra não porque se importa, mas para criar uma desculpa para a presença do Urias ali, e depois o dispensa, dizendo, vá para casa e descanse. E ainda manda um presente, né? Sim, um presente da cozinha real para casa dele, tipo um incentivo extra para a noite romântica acontecer. Davi está tentando controlar todas as peças do tabuleiro. Mas ele não contava com uma peça que ele não podia controlar. A integridade do próprio Urias. O homem que ele traiu se recusa a ir para casa. É impressionante. Ele dorme na portaria do palácio com os outros servos. E quando Davi o questiona no dia seguinte, a resposta de Urias é um soco no estômago. É uma das declarações de honra mais fortes da literatura. Urias diz, e vale a pena a gente lembrar, algo como: a arca Israel e Judá ficam em tendas. Joabe e meus companheiros estão acampados ao ar livre. Como é que eu poderia ir para casa comer, beber e me deitar com minha mulher? Juro pela vida do rei que eu não faria isso. Cada palavra dessa frase é uma acusação indireta a Davi. Urias mostra uma lealdade à nação, aos companheiros e a Deus que o próprio rei dele abandonou. Essa honra do Urias chega a ser desconfortável, porque ela expõe completamente a falha do Davi. Isso foi de propósito, né? O autor do texto queria criar esse espelho moral. Com certeza, o autor está criando um contraste brutal. Urias, que era um estrangeiro a serviço de Israel, mostra mais fidelidade aos princípios de Israel do que o próprio rei escolhido. A honra do Urias não é só uma qualidade pessoal. É o que faz o plano dar errado. Exato. É o mecanismo da trama que faz o plano de Davi fracassar. O plano não falha por um erro de logística, mas porque bate de frente com uma parede de superioridade moral. Davi achou que Urias seria tão flexível quanto ele e errou feio. Frustrado, Davi parte para o plano B na noite seguinte. Ele convida o Urias para jantar, embébeda ele, achando que o álcool ia dissolver a disciplina do soldado. Vamos parar um segundo e pensar no absurdo disso. O rei, o pastor de Israel, o juiz supremo da nação, está deliberadamente embriagando um dos seus soldados mais leais na esperança de que ele quebre seus próprios princípios. É o fundo do poço. É a imagem da corrupção do poder no nível mais íntimo. Ele está tentando destruir a virtude do homem que ele já traiu. E, incrivelmente, nem isso funciona. Mesmo bêbado, a honra de Urias se mantém. Ele de novo vai dormir com os servos na portaria. O desespero de Davi deve ter chegado ao máximo ali. Pois é. Os planos de engano dele, que dependiam de uma pequena falha moral de Urias, foram arruinadas pela retidão inabalável da vítima. É a grande ironia da história. Davi, o mestre estrategista, é derrotado pela simples decência de um homem bom. E como ele não consegue rebaixar Urias ao nível dele, ele decide que a única solução que resta é eliminá-lo. Se o engano não funciona, a violência vira ferramenta. E é aqui que a história desce a um nível de frieza que é, difícil de entender. Fica bem pesado. Na manhã seguinte, Davi escreve uma carta para o general Joabe. O conteúdo é uma sentença de morte. Ponham Urias na linha de frente, onde o combate for mais intenso. Depois, recuem e deixem-no sozinho, para que seja ferido e morra. A crueldade não é só o assassinato, é o método. E o mensageiro? E para completar, ele entrega essa carta nas mãos do próprio Urias. O homem carrega sem saber a própria ordem de execução. O que é fascinante aqui, de um jeito sombrio,
é a cumplicidade do Joabe. Ele recebe a carta e entende a ordem na hora. Mas por que o Joabe, um general poderoso, vira cúmplice de um assassinato tão óbvio? É uma ótima pergunta. Ele podia ter se recusado ou fingido que não entendeu. Por que ele obedece tão rápido? Porque Joabe era, acima de tudo, um pragmático brutal. Ele era o braço direito do Davi e o poder dele dependia de um rei forte e estável. Um escândalo envolvendo o rei, a gravidez da esposa de um soldado, isso podia desestabilizar tudo. Ah, entendi. Na mente distorcida do Joabe, sacrificar Urias era um ato de limpeza, uma forma de gerenciar a fraqueza do rei para proteger a monarquia. Ele não está só seguindo uma ordem, ele está protegendo o próprio interesse que está atrelado ao do Davi. Então ele executa o plano. Coloca Urias no lugar mais perigoso, perto dos muros da cidade, uma tática militarmente estúpida, garantindo que ia ter baixas. A missão é um sucesso no sentido mais macabro da palavra. Urias morre junto com outros. E a forma como Joabe relata isso para o Davi é uma obra-prima de manipulação. Sim, ele prepara o mensageiro para uma possível fúria encenada de Davi. Ele diz: se o rei ficar bravo e perguntar por que vocês chegaram tão perto do muro, lembra ele de como Abimeleque morreu no passado de um jeito parecido. Ele está dando para o Davi uma desculpa plausível para a perda militar. Ele constrói toda uma narrativa para disfarçar o assassinato como um erro tático. Mas ele sabe qual é a informação que realmente importa. A instrução final de Joabe ao mensageiro é a chave de tudo. Então você dirá: e o teu servo Urias, o heteu, também morreu. Ele bota essa notícia como a conclusão, o ponto final. Ele sabe o que o Davi quer ouvir. E a reação do Davi confirma tudo. Quando o mensageiro entrega o relatório, Davi não mostra raiva nenhuma pela tática imprudente que custou a vida de vários homens. Pelo contrário, a resposta dele é de uma frieza calculada. Ele diz para o mensageiro falar para o Joabe: não se aborreça com isso, pois a espada devora tanto um como o outro. É uma normalização da tragédia. É mais que isso, é quase uma piscadela para o Joabe. É missão cumprida, vamos em frente. O homem que escreveu salmos sobre a justiça de Deus agora trata a morte de seus soldados mais leais como mero custo operacional para encobrir o pecado dele. É a morte completa do Davi que a gente conhecia. Exatamente. O poder o isolou a um ponto que ele via as pessoas como peças. Urias, que era um sujeito com nome, família e honra, foi reduzido a um problema a ser eliminado. E com o problema resolvido, Davi pode finalmente encenar o ato final. O texto diz que Batseba, ao saber da morte do marido, chorou por ele. Após o período de luto, Davi a busca, a leva para o palácio e ela vira sua esposa. Pouco depois, nasce o filho. Para o mundo exterior, a história parecia perfeita, até nobre. Pois é. O rei benevolente acolhendo a viúva de um herói de guerra. Uma narrativa de relações públicas impecável. A história pública estava fechada. O pecado parecia enterrado. Davi conseguiu tudo o que queria. A mulher, o filho legitimado, a manutenção do poder. Mas a narrativa humana termina aí. E a perspectiva divina entra em cena. O capítulo termina com uma das frases mais curtas e pesadas de toda a Bíblia. Que é? Porém, o que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos do Senhor. Uma única frase que muda tudo. Muda absolutamente tudo. É o veredito. Ela nos diz que, embora os homens possam ser enganados e os crimes encobertos pelos muros do palácio, nada passa despercebido. A história não acabou. Na verdade, para Davi, o julgamento estava só começando. Essa frase é o gancho que nos leva direto para o capítulo 12, onde o profeta Natã vai confrontar o rei. Davi pode ter vencido o jogo de poder na terra, mas acabou de perder uma batalha muito maior. Exatamente. Então, ao olhar para tudo isso, o que a gente pode extrair? A descida em espiral é clara. Começa com uma negligência do dever, que abre a porta para a cobiça. A cobiça leva ao adultério, o adultério exige o engano,
E quando o engano falha, O caminho leva ao assassinato. é uma demonstração poderosa de como um único deslize não confrontado pode gerar uma teia de pecados cada vez mais sombrios. E expõe de forma brutal o perigo do poder absoluto quando não vem junto com responsabilidade e caráter. Davi usou toda a máquina do Estado, seus mensageiros, seu general, seu exército, para satisfazer um desejo pessoal e depois para limpar a bagunça. Ele se colocou acima da lei. E isso nos leva de volta à nossa questão inicial, né? Mas talvez com uma nova perspectiva. Qual seria? Aqui você nos deixa. A história nos deixa com uma reflexão, sabe? Vimos a queda de uma figura exemplar por causa do abuso de poder e da fragilidade moral. Mas a questão que fica é: onde exatamente começou a verdadeira falha de Davi? Foi com o olhar cobiçoso do terraço? Ou foi na decisão muito anterior de se atalstar do dever, de escolher o conforto do palácio enquanto seus homens lutavam sua guerra? Uma boa pergunta para se pensar. Fica a reflexão sobre como as pequenas abdicações de responsabilidade, os pequenos confortos que a gente escolhe em vez do dever, podem ser o primeiro passo no caminho para transgressões que a gente nunca imaginaria cometer.